pessoal que está assistindo a gravação dessa aula, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje será a nossa aula número 5, que está sendo realizada no dia 25 de abril de 2021. Hoje eu trouxe um assunto que pode ser novidade para muitos, para outras pessoas pode ser batido. Mas é sempre importante a gente ressaltar esses pontos, né? Até porque, como eu não falei, eu tenho que trazer com toda certeza, porque eu não vou passar batido nesses assuntos, porque são coisas que são primordiais. Eu vou falar para vocês sobre os aspectos importantes que devem ser considerados sobre uma redação, principalmente quando a gente fala de Enem, seja, e coesivos interparágrafos e intraparágrafos. Só lembrando que eu vou estar explicando algum ponto e eu vou parar a aula e vou falar, gente, alguém tem alguma dúvida? E é nesses momentos que você vai entrar aqui, ligar o teu microfone e conversar comigo. Tá bom? Eu não vou ter a possibilidade, eu acho, de ler o chat. Confesso para vocês que agora estava passando assim muito rápido. Então, eu acredito que eu não vou conseguir ler o chat. Então, preferencialmente, tu vai ligar teu microfone e vai vir conversar comigo quando eu der as paradas. Tá legal? Deu para entender? Agora pode colocar no chat que eu tô lendo. Ah, gente, inclusive, não fiquem com vergonha de falar, tá bom? Não fiquem com vergonha. Aqui eu acho que quase ninguém se conhece. Existe um amigo ou outro que conhece o outro que está aqui presente, mas, de maneira geral, a gente não conhece a maioria das pessoas. Eu não conheço vocês. Eu acho que a maioria daqui eu não conheço, principalmente pessoalmente. Mas, bora lá. Então, ótimo. Então, antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algo assim? Não conheço ninguém. Não? Então, ótimo. Então, bora lá começar a nossa aula de hoje. Preste atenção, se você não entenderem, digam o áudio, converse comigo, e é isso. Se vocês vierem fazer perguntas, perguntem coisas relacionadas à aula de hoje. Porque tem pessoas que perguntam coisas que são aleatórias, que não tem nada a ver com o nosso conteúdo de hoje. E se perguntar coisas que são aleatórias, as pessoas que estão aqui, que só assistiram às aulas passadas e a aula de hoje, podem ficar meio voando. Inclusive, semana passada, na última aula, teve perguntas assim e algumas pessoas devem ter ficado boiando na maionese. E normal. Mas, por favor, perguntem só coisas relacionadas à aula de hoje. Inicialmente, vamos... Opa. Inicialmente, vamos ressaltar os aspectos que devemos levar em consideração quando você for escrever seu texto. Então, aqui eu trouxe, eu acho que foram 12, não sei. Deixa eu ver... Opa. 11 pontos, 11 aspectos que a gente deve considerar quando a gente for escrever nosso texto. Prestar bastante atenção, porque são coisas que não são tão complicadas de serem ajeitadas, mas que podem fazer uma diferença danada na tua nota. Primeiro ponto. Nunca use a conjugação em primeira pessoa, tá? O que é primeira pessoa? Sabe quando a gente estudou lá no Fundamental Menor, aquele negócio de eu, tu, ele, ela, nós, vós, eis ou elas? Pois é, quando a gente pega o eu e o nós, são primeiras pessoas. O eu é a primeira pessoa do singular e o nós a primeira pessoa do plural. Então, você não, na tua redação não vai escrever no eu ou no nós. Não conjuga os verbos no eu e no nós. Não conjuga na primeira pessoa. Eita. O que é que vocês estão falando aqui no chat? Tem problema no meu áudio? Só o meu que está falhando. Eu acho que deve ser conexão com a internet. Pelo menos de vocês está falhando meu áudio aqui. Aqui tá ok. Tá um pouco, não. Olha, tá normal o seu áudio, não tá travando, não. Tá legal. Então, se por exemplo, de algumas pessoas está tudo normal, o problema não é na minha internet. Né? Eu já fico um pouco mais tranquilo. Mas talvez seja a internet de vocês. Aí tenta pular para redes móveis ou roubar o Wi-Fi do vizinho, que também ajuda. Tá. Sempre prefira conjugar os verbos na terceira pessoa. Tá? A gente tem o ele,
e o ela na primeira pessoa do singular e o eles ou elas na terceira pessoa do plural. Então, quando tu for conjugar os verbos, nunca coloca na primeira pessoa, coloca sempre na terceira. Aí agora as pessoas ficam olhando pra minha cara, né, Matheus, não tô entendendo merda nenhuma do que tu tá falando. Bora lá. Vamos por parte. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, que vocês vão ter acesso a esse material no final da aula. Então, quem ficar até o final vai ter acesso a esse material. Ou quem está inscrito no Classroom também vai ter acesso. Mas o verbo, de modo geral, pode ser conjugado em 3 pessoas. E o seu texto deverá ser escrito sempre na terceira, pois a escrita em primeira pessoa é mais comum em textos que são narrativos. Então, quando a gente escreve eu, não sei o quê, isso é mais comum em textos que são narrativos, que vão contar uma história. Não é o nosso caso aqui, que o nosso texto é o dissertativo argumentativo. Aqui, trouxe 2 exemplos. Os exemplos de expressões que não são recomendáveis utilizar e que são recomendáveis. Por exemplo, devemos. Devemos está conjugado na primeira pessoa do plural, correto? Nós devemos. Evita. Ao invés de colocar devemos, coloca o deve-se. Tá legal? Que fica na primeira, ou na terceira pessoa. Ao invés de usar podemos, que também tem muita gente que escreve podemos, evita. Escreve pode-se ou se pode. É claro que depende da colocação pronominal, aquele negócio de mesóclise, ênclise, enfim, esse negócio todo aí, próclise. Mas, de modo geral, evita usar o podemos, devemos, fazemos. Ao invés de usar fazemos, escreve faz-se ou deve fazer, né, quando tu for dizer que alguém deve fazer alguma coisa. Temos também, ao invés de tu escrever temos, escreve só tem ou tem-se. Aí tu vai ver qual é a melhor forma de tu escrever isso. Mas evita escrever as conjugações em primeira pessoa. Uma dica que eu acho muito relevante é quando os verbos eles são terminados em emos e amos. Compramos ou emos, né? Fazemos, devemos. Então evita essas expressões que terminam em emos e amos, porque são expressões que são conjugadas na primeira pessoa do plural. Observação, antes de colocar o pronome oblíquo, que é esse SEzinho aqui, em determinada localidade, atente-se às regras de colocação pronominal. Então, isso aqui é um assunto de português, que é importante vocês estudarem, se vocês não têm conhecimento sobre. Quando usar o SE, por exemplo, né, que é o pronome oblíquo, depois do verbo, ou antes do verbo, no meio do verbo, que é aquele negócio de próclise, mesóclise e ênclise. Vocês estão boiando? Normal. Mas é importante estudar esse assunto. Pesquisa lá no YouTube, colocação pronominal e mete bala. Até agora, alguma dúvida? Ou tudo certo? Tudo certo. Beleza. Pronto, eu acho que só ela, né? Gente, será que eu tô aqui no chat, pode colocar tudo certo ou não? Não sei. Tá ótimo, tranquilo. Aí, pronto. Vamos continuar. Segundo ponto de hoje. Fuga ao tema e tangenciamento. Vocês ainda se lembram do que é fuga ao tema e tangenciamento? Deixa eu subir, porque senão vocês vão ler e vão rolar. Eu expliquei isso na aula 3, eu acho, quando eu falei de competência. Vocês se lembram do que é? Eu lembro. Eu lembro também. Alguém também. Alguém consegue me explicar? Tipo, o tema, vamos supor, se o tema for sobre violência contra a mulher, aí você fala sobre desmatamento na Amazônia. Totalmente ao contrário. E, tipo assim, tangenciamento, vamos supor que é contra violência contra a mulher. Mas aí você fala violência contra as crianças. Você usou o termo violência, mas está falando de outro tipo. É isso? Aí, aplausos para a Érica. A Érica se lembrou muito bem. É isso mesmo. Basicamente isso. Caso alguém não tenha entendido, eu vou reexplicar. Fuga ao tema é quando a gente está fugindo totalmente do tema, que resulta isso na nota 0. Então, eu tirei nota 0. Pode ser uma das causas a fuga ao tema, quando a pessoa foge totalmente do tema. Exemplo, o tema falar sobre preconceito.
e o estudante vai e escreve sobre desmatamento na Amazônia. São temas totalmente diferentes. Então, fuga ao tema, fugiu totalmente do tema, nota 0 na redação. E existe o tal do tangenciamento, que é quando o estudante foge parcialmente do tema. O tangenciamento não resulta na nota 0, mas gera grandes percas no que se refere principalmente às competências 2 e 3. Exemplo de tangenciamento. O tema fala sobre preconceito racial e o estudante fala sobre preconceito religioso. Aqui, nos dois temas. Esses dois temas são diferentes? São diferentes. No entanto, existe uma palavrinha, um termo que é de comum nos dois, que é a palavra preconceito. Então, a pessoa não fugiu totalmente do tema. A pessoa fugiu parcialmente. E isso é o tangenciamento. Isso não dá nota 0, mas a pessoa pode perder muita pontuação. Tá legal? Deu para entender? Sim. Aí. Sim, tranquilo. Boa. Tranquilo. Bem fácil, né? Bem fácil. Pronto. Anota isso, porque isso é importante. Terceiro ponto. Gerundismo. Agora a gente vai para o tal do gerundismo e porqueísmo. Alguém consegue... Calma, agora volta. Gerundismo. Alguém sabe me explicar o que é gerundismo? Eu expliquei nos stories esse dia. Então, não tem desculpa para quem me segue no Instagram. E se você não me segue no Instagram, aí tu é culpado, porque você tem que me seguir lá no Instagram. Mas, alguém consegue me explicar o que é gerundismo? É quando você fica falando muito endo, né? Tipo, fazendo, essas coisas assim. Aí. O gerundismo é quando a gente escreve em excesso o gerúndio na redação. E o que é gerúndio? O gerúndio é quando a gente escreve o verbo com aquelas terminações em NDO. Por exemplo, fazendo. O verbo fazer com a terminação NDO. Isso é um gerúndio. Resultar é um verbo e que está flexionado aqui na terminação NDO. E aqui gerar, o verbo gerar com a terminação NDO. Então, quando a gente escreve várias vezes gerúndio na redação, a gente comete o gerundismo e pode perder pontuação ali. Tá? Então, tem muitas pessoas que cometem esse negócio. Isso é muito comum. Muito comum. Inclusive, vocês fazem isso? Coloquem no chat para mim, sim ou não. Mas aqui eu trouxe um exemplo. As pessoas ficam fazendo diversas confusões, resultando na desavença de ideias, gerando um conflito dentro do... Sabe, tipo, não fica meio um negócio enjoado? Fica muito enjoado esse barulhinho. Ando, sabe? Não... Cara, isso é muito enjoado. Sério, então, evita repetir gerúndio na tua redação. Aí agora a pessoa me pergunta, Matheus, então quer dizer que eu não posso usar gerúndio? Tu pode usar o gerúndio sim, só que não de maneira excessiva, que aí tu comete o gerundismo. Tá legal? Segundo ponto, que não muda muito disso, é o queísmo. O que é o queísmo? É o excesso do que na redação. Né? O que, gente, o que? Brinca pira nos textos. É tanto texto que. Enfim. As pessoas que fazem confusões, que por vezes são grandes, causam riscos que podem prejudicar toda a sociedade que está exposta a tais acontecimentos, sabe? Isso também é muito enjoado. Até essa repetição, assim, dá um tilt no cérebro, que aí fica, sabe, uma raiva. Enfim. Mas é uma forma que é muito eficaz para a gente tentar reduzir. Essa repetição do que é trocar pelas expressões o qual, a qual, os quais e a quais. É claro que isso vai depender muito da concordância nominal que a gente vai fazer ali. Tá bom? Isso a gente aprendeu, eu acho, na 8ª série. Eu, particularmente, aprendi na 8ª série. Então, esses dois pontos têm a ver com a nossa repetição excessiva. Aí agora a pessoa me pergunta, Matheus, qual é o ideal de eu repetir essas expressões? Uma vez por parágrafo. Se tu conseguir colocar um que por parágrafo, você é felizardo, você está no ápice do negócio. Eu me lembro, ano passado eu fiquei tão feliz que eu consegui colocar um que por parágrafo. Eu me senti. Mas é bom colocar uma vez por parágrafo. Fica pouco repetitivo, não parece que tem repetição, sabe? Então, uma vez por parágrafo, tanto o gerúndio quanto o que, eu acho que está de bom tamanho. Tô lascada.
Ai, próximo. Margem. Margem. Esse problema é um problema que eu, particularmente, eu não tenho como ter controle. É claro que de algumas pessoas eu tenho controle, porque eu vejo algumas fotos de redação, mas eu, particularmente, não consigo ter controle na questão de margem, né? Porque a margem tem a ver com a escrita em si, né? Quando eu corrijo redações para o pessoal do meu curso, chega as redações digitadas. Então, às vezes, eu não tenho como ter acesso à questão da margem e tudo mais. Mas a margem é um negócio importante, até porque a gente vai escrever nossa redação. Então, sempre adicione um espaço do lado direito, no início de cada parágrafo, e respeite o limite das margens laterais. Tá? Então, isso é muito importante que você preste bastante atenção. Aquele, sabe, tem uns textos que a gente escreve que fica meio torto assim, sabe? Parece uma cobrinha. Cuidado. Eu vou tirar esse zoom aqui pra gente ver os exemplos. Poxa. Exemplo correto. Esse aqui de cima é o exemplo correto, em que tem a margem corretamente do lado esquerdo, em que a gente sempre tem que deixar esse espaço do lado esquerdo. Tem gente que começa a escrever o parágrafo encostado na linha, literalmente, sabe? Então, não, tem que deixar um dedo. Sabe a tiazinha lá do Fundamental que falava, olha, deixa um dedinho para começar o seu parágrafo. Sabe? É isso. E o ruim é que tem pessoas que ainda fazem isso. Mesmo a tiazinha ter enchido o saco lá no Fundamental, ainda fazem isso. Então, preste atenção, vê se tu tá deixando realmente um espaço ali no lado esquerdo. E aqui no lado direito, vê se tá ficando alinhado o negócio. Porque tem gente que deixa o negócio meio torto. E toda vez que terminar, por exemplo, uma frase, no meio da palavra, aqui, por exemplo, leu, isso daqui não é o leu, seu texto aqui, né? Aí seu texto, aí faltou o tô, vai fazer um tracinho e tu vem para a próxima linha, tô na outra linha, tá legal? Aí tem gente que quer escrever, né? Texto, aí mete o TO ali, zitinho, calma, não, coloca um tracinho, amigo, coloca um tracinho e passa para outra linha. É mais eficaz. Aí, agora eu vou apresentar para vocês o exemplo errado. Esse aqui é o exemplo errado. Que a pessoa começa o parágrafo encostado praticamente no lado esquerdo. E aí, quando a gente vem para o lado direito, tipo, o peste não segue até o final da linha. A pessoa vai parando, deixando um espaço sempre no final. Então, também preste atenção. Olha, ao invés de tu deixar todos esses espaços aqui, escreve, continua. Se a palavra não der, separa a sílaba corretamente e deixa o tracinho ali, lá no final. Tá legal? Agora, isso aqui, eu particularmente confesso que eu fazia muito quando eu comecei a estudar a redação. Eu deixava um espaço assim meio estranho aqui, principalmente no lado direito. Esse esquerdo eu nem me preocupava, porque a professora do Fundamental me enjoou com isso, mas aqui do lado direito eu me atrapalhava todinho, porque ficava um negócio meio, uma cobrinha meio estranha. Então, escreve até o final da linha e deixa sempre o traço lá, se não der a frase lá no final. Tá legal? Mateus, esse tracinho que a gente usa para separar a palavra, eles não diminuem a nota da... Não, de forma nenhuma. Quem te disse isso é um grande mentiroso. Por quê? Isso é uma questão de português, não é nenhuma questão de redação em si, ou de estrutura, ou coisa assim. Não, é uma questão de português que a gente aprendeu lá no Fundamental Menor, em que a professora falava, olha, não deu espaço aqui, faz um tracinho e começa na próxima linha. Tá legal? Te faz perder ponto, deixar esse espaço doido aqui, que o corretor pode olhar isso, olhar que tá desorganizado, e aí tu vai perder ponto na terceira competência, por desorganização. Tá bom? Deu para entender a questão da margem? Tranquilo. Sim. Sim, tranquilo. Gente, alguma dúvida? Porque é o seguinte, eu não sei, como a gente está aqui numa aula online, é muito fácil de você se distrair, de entrar no Instagram enquanto eu estou falando, né? Entrar no WhatsApp, conversar com os amigos enquanto eu estou falando, ou só estar aqui na aula para bater print e postar nos status, ou, não sei, só para mostrar para a mãe que está assistindo uma aula, mas
Tipo, enquanto a porta tá trancada, o computador tá ali estudando sozinho, né? Então, gente, eu sei o que é deixar o computador assistindo a aula. Eu faço isso, confesso para vocês. Eu faço isso na faculdade. Mas, segue o baile. Tá tudo certo, tá tudo certo. Inclusive, eu até desinstalei o Instagram, porque eu tava saindo da aula demais pra ir pra lá. Então, eu tive que desinstalar pra conseguir assistir a aula. É isso. A gente tem que assumir isso mesmo, né? Tá. Margem foi sal. Próximo. Desenhos e assinatura. Não dá ideia, Matheus. Ai, gente do céu. Desenhos e assinaturas. Desenhar e assinar. Deixa eu dar um zoom agora aqui. Desenhos e assinatura. Desenhar e assinar seu nome na redação são situações que não podem ser realizadas em um texto dissertativo argumentativo de forma nenhuma. Vou até explicitar isso aqui. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Desenho. Por que não pode fazer desenho na redação? Gente, é uma redação, não é uma obra de arte assim, sabe? Tu vai expor uma Mona Lisa da vida. Não é. É uma redação, é texto. Então, desenhar na redação não pode. Tem gente que, escreve. Tem gente que até escreve no final. Eu acho que eu vou até falar isso depois, acredito eu. Mas tem gente que escreve, obrigado pela atenção, coloca um coraçãozinho assim. Não pode. Nada de desenho não pode. É só texto, texto, texto. E assinatura também na redação não pode. Por que não pode assinar o nome na redação? Porque o corretor avalia a tua redação de maneira anônima. Quem já fez o Enem aqui? Coloca aqui no chat. Eu já fiz ou eu não fiz. Quem já fez o Enem sabe que para a redação tem um quadrado, tem um retângulo meio pequeno, né? E só vai para o corretor aquele quadrado da tua redação. O corretor não tem acesso ao teu nome, ao número da tua inscrição, do teu CPF, porque para quem já fez o Enem, sabe que no início da folha aparece o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento, o RG, tudo mais. E não vai para o corretor essas informações. O corretor não faz a menor ideia de quem é a redação que ele está corrigindo. E a partir do momento que tu assina teu nome na redação, não fica mais uma correção anônima. O corretor já sabe quem está corrigindo. Apesar das nossas redações serem corrigidas em estados que são diferentes do nosso, por exemplo, eu sou do Pará, minha redação vai ser corrigida, sei lá, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, nunca é no mesmo estado. Apesar de ser em outro estado, o corretor não pode saber teu nome, não pode saber nada da tua vida. Entende? Então, nunca pode assinar na redação. Tem gente que escreve a redação e, quando chega no final, assina. Atenciosamente, Matheus William, sabe? Não pode. Exemplo de desenho. Olha aqui um exemplo de desenho. Aí, pessoal, viva a era digital! Ei, coloca a florzinha aqui. Coitada, mal sabia ela que ia tirar um 0. Isso dá nota 0. Não façam isso porque dá nota 0. Tá legal? Isso é um erro bem grave. E assinatura. A pessoa escreve a redação linda, maravilhosa. Quando chega no final, fez a rúbrica, né? Aí a pessoa vai treinando desde o ensino médio. Desde o fundamental. Qual vai ser a minha rúbrica quando eu chegar nos 18 anos? Aí a pessoa fez a rúbrica no final. Se lascou todinho. Aí se esforçou tanto, ficou um tempão na redação, e aí foi 0. Tomate. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida, né? Só não fazer desenho e nem assinar teu nome. Professora, uma vez uma colega minha usou o nome dela como citação na redação. Ela colocou tipo uma citação eu não sei de quem que era. Aí ela não lembrava o nome, ela colocou como se fosse ela falando. E passou batida, não? Aí daí eu não lembro. Porque assim, essa pergunta já me fizeram aqui. Matheus, eu esqueci o nome de um filósofo, não sei o quê. E o que eu posso fazer, né? Se eu colocar o nome errado, eu perco ponto? Não perde ponto, até porque eles não estão preocupados com isso, mas
tem vezes até que a gente não pesquisa, a maioria das vezes a gente não pesquisa assim, se a citação está correta, se é do mesmo autor, só se a pessoa tira nota 1000. Ou vai para um terceiro corretor, mas enfim. Dúvida e primeira pessoa. De novo, vou trazer a primeira pessoa, só que de uma outra forma. Dúvida. Nunca escreva expressões que demonstram a sua falta de segurança em algum aspecto, porque tem gente que escreve dúvidas. Na redação, né? Por que o governo faz isso? Por que é tão comum essa situação? Não precisa de colocar dúvida. Coloca a tua opinião, coloca a tua tese de maneira explícita. Fala, esse problema acontece por causa disso e disso. Não faz pergunta, por que esse problema acontece? Sabe? Ainda tem gente que coloca perguntas que nunca vão ser respondidas. Então, evita colocar dúvidas na tua redação. Ou que deixem o seu texto de uma maneira que você se inclua na argumentação. Oxi. Tem gente que escreve as coisas se colocando naquela argumentação. Lembra que a gente vai escrever nossa redação na terceira pessoa, correto? Terceira pessoa, tu vai dizer ele. Claro, não. Tu vai escrever, ao invés de devemos, deve-se, pode-se, faz-se, vê-se, sabe? Essas expressões. E tu não vai estar te incluindo. Tu vai estar falando a tua opinião, só que tu não vai estar falando, na minha opinião, é isso aqui, sabe? Então, evita expressões como, por exemplo, eu acho, talvez. O talvez é uma expressão que expressa dúvida. Então, como se tu não tivesse certeza que aquilo é real. Na minha opinião, eu penso, eu acredito, e o nosso e a nossa, que também tu tá te auto-incluindo naquela argumentação. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode colocar. A pessoa pode fazer a pergunta, ao decorrer da redação pode responder aquela pergunta? Olha, tu pode. Recomendo? Não recomendo. Porque o nosso texto é um texto dissertativo argumentativo, não uma prova de escola, não, sabe? Mateus. Mas não vai perder ponto por colocar dúvida. Mateus. Entende? Pode Pode perguntar. repetir o que ela falou? Eu não entendi muito bem. Por favor. Ela perguntou em relação a colocar dúvida, se pode, não pode e tal. Não é que não pode, mas é porque tipo assim, tem vezes que a gente não responde a dúvida, tem vezes que a pergunta fica ali, sabe? De uma forma que não tem necessidade nenhuma. Tem coisas mais importantes para te colocar ao invés de uma dúvida. Então, é muito melhor tu afirmar realmente aquela situação do que perguntar. Por exemplo, tu perguntar na tua redação, por que esse problema existe? Essa é uma pergunta que tem que ser feita aqui na mente. E aí tu vai só colocar a resposta na tua redação. Entende? Criticar o governo é recomendável? Fica a teu critério. Tu quer criticar? Critica. Não quer criticar? Não critica. O Enem não está preocupado em quais são teus argumentos. O Bolsonaro vai ler minha redação e eu vou falar mal do Bolsonaro na minha redação e eu vou tirar 0. Não necessariamente. Eu vou falar mal do Lula na minha redação e vou tirar 0. Não necessariamente também. Mateus, Pode falar. o pronome ele é neutro? Ele não, terceira pessoa. Tá, obrigada. Eu posso colocar o pronome ele diretamente na redação ou tem que, conjugar ele, não colocar ele? Olha, eu particularmente não gosto de usar o ele. Não gosto. Vou ser sincero, eu não suporto ele. Se algum aluno meu falar, Mateus, tu acha bom usar o ele? Não coloca. Eu não sei, eu tenho um negócio com ele que não, é da minha cabeça. Não que esteja errado ou algo assim. Mas eu acho muito melhor tu colocar realmente a conjugação do verbo. Ao invés de tu escrever, o governo, né, não sei o quê, ele deve fazer isso aqui. Então, a gente pode utilizar expressões mais bonitas ao invés do ele. Por exemplo, eu tô falando, o governo, não sei o quê, isso aqui. Aí eu poderia colocar, essa instituição deve, sabe, eu acho que fica uma coisa bem mais bonita do que simplesmente colocar o ele. Eu posso colocar para mim, na minha opinião, não pode. Não pode, porque é a mesma situação da primeira pessoa. Tu vai estar te auto-incluindo naquela argumentação. E não é necessário. A gente vai escrever nossa redação em terceira pessoa. Vai ficar salva essa aula, vai ficar salva e postada no Classroom para quem se inscreveu. Para quem não se inscreveu, não vai ter acesso à gravação.
Quando você sabe a citação, mas Eu esquece. posso colocar as pessoas? Pode sim, com toda certeza. As pessoas, a sociedade, o Brasil, os habitantes, os cidadãos. Fica à vontade. Isso é a terceira pessoa. Seria errado se tu falasse assim, nosso povo, sabe? O nosso, tu vai estar te auto-incluindo naquela argumentação. Vou colocar aqui embaixo as perguntas que tem a ver com essa aula. Matheus, Pode falar. no caso de criticar o governo, o que não pode é discurso de ódio, né? Essas coisas. Não pode xingar. Por exemplo, o Lula ladrão. Tá famoso esses tempos, né? O Lula é ladrão, sabe? Não pode. Tu pode falar, o Lula, ele foi acusado por ter feito isso aqui e aquele outro. Ou o Bolsonaro. O Bozo, não sei o quê, não pode. Isso não pode. Sabe? Isso é ofensa e xingamento não pode na redação. E pode até tirar um 0. Uma vez falaram da receita do miojo na redação e a pessoa tirou nota máxima. Não, a pessoa não tirou nota máxima, a pessoa tirou 560, se eu não estou enganado. Mas realmente, aquela redação, eu até postei nos status uma vez dessa, que essa redação deveria ter tirado uma nota bem mais baixa que isso. Até você falará sobre conectivos hoje? Vou falar assim, depois que eu acabar... Hoje são 11 pontos que são importantes, e depois dos 11 eu vou falar sobre os conectivos. Ô, Matheus, eu acho que o cara falou do miojo favorito do corretor. Já pensou? Ai, corretor apaixonado por miojo. Tá legal? Acho que até agora tá tudo de boas, né? Alguma dúvida a mais? Acho que não. Na minha eu vou colocar a receita de bolo. Boa sorte. Porque depois que saiu a polêmica da receita do miojo, né? Agora os corretores estão mais atentos. Perguntas. Olha, eu até coloquei perguntas. Evite usar perguntas no seu texto dissertativo argumentativo, pois em muitos casos não são respondidas e não são necessárias como outras partes fundamentais do texto. Então as perguntas não são necessárias, sabe? Existe coisa muito mais importante, como por exemplo, colocar repertório, colocar tese, contextualizar na introdução, colocar uma proposta de intervenção completa, fazer a conclusão da conclusão, colocar consequência nos desenvolvimentos, apresentar o tópico frasal, que é muito importante também. Então, sabe, tem muita coisa que é importante. E aí você vai colocar pergunta que não é necessário, que o corretor não exige de forma nenhuma. E tem muitos até que não gostam e acabam tirando uma pontuação da pessoa só por simples fato de não gostar, sabe? Mas não tem uma regra assim que fale, não coloque pergunta na redação. Mas tem muitas perguntas que não são respondidas e não é tão necessário colocar perguntas. Então é melhor que tu responda as perguntas ao invés de colocar as perguntas. Entendeu? Ao invés de tu colocar por que esse problema acontece explícito no teu texto, responde essa pergunta, porque isso seria os teus argumentos ali. Qual o assunto da aula de hoje? Eu cheguei um pouco atrasada. Calma, deixa eu voltar. O assunto da aula de hoje é aspectos importantes que devem ser considerados e coesivos interparágrafos e intraparágrafos. Aí a gente vai tocar em 11 pontos que são importantes e depois a gente vai para os conectivos. Outra coisa, cacofonia. Cacofonia. Alguém sabe me explicar o que é cacofonia? Eu coloquei no Instagram. Se alguém deu uma stalkeada no Instagram, já deve saber o que é cacofonia. Alguém consegue me explicar? Não faço a menor ideia. Eu nunca tinha ouvido falar. Tá, então bora lá. Cacofonia. É como se fosse um choque de expressões. É claro que não falando que coloquei entre aspas, porque é uma expressão informal. Como se fosse um choque de expressões que geram um som ruim, ou que fazem rimas, ou que geram um som meio estranho, sabe? Que podem prejudicar a leitura do seu texto, sabe? E não necessariamente o entendimento daquela frase, mas gera um som meio estranho. Exemplo. A boca dela está suja. Se a gente pegar boca dela, sabe? Gera um som de cadela. Boca dela, sabe? Gera um som meio estranho, na verdade. Então isso acaba prejudicando, às vezes até tira a atenção do corretor e fica,
Cadela. Enfim. Meu coração por tigela. Meu coração por tigela. Próximo. A Fed, nosso povo é forte. A Fed, nosso povo é forte. Sabe? Então ele tá falando que o povo fede, algo assim, sabe? Já é um som meio peculiar. Próximo. Uma mão. Uma mão. Aí a pessoa não sabe, tá falando uma mão ou uma mão, né? Não dá para entender no som. É safada. Ai, é safada. Enfim. Então, tem alguns sons estranhos que a gente pode cometer, que às vezes tiram a atenção do corretor, que geram um som meio peculiar ou algo assim. Então, prestem atenção para ver se não dá dá um choque de expressão que deixa um som meio estranho. E também a questão da rima. Tem gente que vai rimando as expressões. Mas calma, não é uma poesia isso aqui. Isso aqui é um texto dissertativo argumentativo. Então, evita ficar rimando. Até também tem a questão do gerundismo, que o gerundismo rima, né? A fazendo, gerando, sabe? Então, evita a rima também. Esse foi o 9. 11. Letra de forma. Alguém que escreve em letra de forma, se inscreve, coloca aqui no chat eu. Em relação à letra de forma, não é proibida a escrita em um texto em letra de forma. No entanto, é necessário que haja a diferenciação do que é letra maiúscula da minúscula, por meio do tamanho das letras. Tá? Então, se você, por exemplo, escreve... Olha, aí tem algumas pessoas. Se você escreve com letra de forma, tu deve escrever sempre diferenciando o que é letra maiúscula das minúsculas. Por exemplo, exemplo errado. As pessoas que moram no Brasil são brasileiras. Claro que, nossa, é uma frase super desenvolvida, né? Mas, enfim. Aqui a gente não consegue saber o que é letra maiúscula ou minúscula, porque tá tudo do mesmo tamanho. E aqui o exemplo correto. As pessoas que moram no Brasil são brasileiras. Então, no início da frase, letra maiúscula, e substantivo próprio também com letra maiúscula. Então, a gente tem que aumentar um pouco mais o tamanho da letra que representa a letra maiúscula. Tá legal? Então, prestem atenção nisso, porque vocês podem perder bastante pontuação na primeira competência, por questão de português. O corretor não vai perceber o que é letra maiúscula, o que é minúscula e tudo mais, que é mais simples de identificar quando é letra cursiva. Tá bom? Então, sempre diferenciem. Se vocês, por exemplo, não sabem diferenciar a letra maiúscula da minúscula, a letra maiúscula sempre vai no início das frases, no início dos períodos, e sempre quando é um substantivo próprio, como, por exemplo, nome de cidades, nome de pessoas, nome de países. Enfim, substantivo próprio, início de frase sempre tem, início de período sempre tem letra maiúscula. Então, se vocês têm dificuldade em relação a isso, dê uma estudadazinha, porque eu sei que quando a pessoa se acostuma a escrever todo momento com letra maiúscula, às vezes a pessoa acaba se esquecendo por vezes de quando é letra maiúscula, quando é minúscula, e se escreve tudo só do mesmo tamanho e tudo mais. Tem gente que se confunde ainda. Mateus, não pode colocar o traço embaixo da letra maiúscula? Não. Não, a nossa diferenciação aqui vai ser por meio do tamanho da letra. Inclusive, voltando, eu quero voltar. Aqui. Margem. Presta atenção aqui no negócio. Voltando aqui na margem. Só porque ela fez uma pergunta. O traço é no lado. Seu texto aqui, né? Seu texto, traço no lado. Não tem o traço embaixo. O traço embaixo foi uma criação que não tem a ver com o português em si. Né? O traço é no lado. Não escreve o traço embaixo. O traço embaixo é errado. Eu, Matheus, só escrevo em letra de forma, só que eu faço diferente. Por exemplo, o A, eu não faço igualzinho o A minúsculo. O A maiúsculo, ele é uma letra diferente da minúscula. Assim eu faço, que nem ali, como você colocou ali no B também. O meu B também minúsculo, ele é diferente. Então eu diferencio não só o tamanho, mas a forma de escrita da letra. Poderia ser uma forma. Mas se é com letra de forma, se a gente escreve de uma forma diferente, não já seria uma forma cursiva? Não, eu escrevo que nem tipo aquelas letras de livro, sabe?
Aí eu coloco o B, tipo, igual esse B que você colocou, e aquele A como se fosse uma letra O, só que daí eu puxo a perninha, sabe? Entendi. Eu faço mais ou menos assim. Pode ser. Eu, particularmente, eu nunca vi uma pessoa que escreve assim. Confesso. As aulas são todo domingo? Não, a gente agenda sempre as aulas. Quando chegar no final dessa aula, inclusive, a gente vai agendar a próxima. Algumas pessoas misturam a letra de forma com as demais. É isso mesmo. Eu entendi o que ela quis dizer. Tipo assim, ali no Brasil, a letra dele, maiúscula, é diferente no obrigatório ali embaixo. Que o B é diferente, porque é minúsculo. Uhum. É aquele B assim, né? Enfim. Último ponto, que é importante a gente sempre ressaltar. Não coloque título na redação, né? Não coloque título. É obrigatório? Não é obrigatório. A mesma coisa da pergunta. O título na redação do Enem é opcional, mas evita usar. Por quê? Não, como não é obrigatório, você pode usar o espaço que usaria para outra parte que é necessária no teu texto. Por exemplo, como eu falei para vocês, existe a questão do tópico frasal, existe as frases, repertório de modo geral, contextualização, tópico frasal, já falei tópico frasal, tese, argumentação, consequência, exemplos, proposta de intervenção, conclusão da conclusão, sabe? Existem tantas coisas mais importantes que não é necessário tu usar, colocar título na redação. Então, a gente pode usar esse espaço que seria do título para outra coisa que é mais importante. Tá legal? Matheus, pode falar. Assim que tiver o tema da redação do Enem, é preciso soltar uma linha para começar a redação ou não gasta? Não, vai começar desde a primeira linha número 1. São 30 linhas que você tem, né? Aí tu pode começar desde a primeira linha. É claro que sempre deixando a margem do lado esquerdo. No caso da FUVEST, Matheus, é obrigatório o título. Você tem dica para fazer um bom título? O título tem que ser eu acredito que o título tem que ser eu acredito. Eu particularmente, eu não fiz FUVEST, porque no meu estado não tem FUVEST. Então, mas em relação ao título, se é obrigatório fazer o título, cria um título que tenha a ver com o teu texto. Não necessariamente assim, em relação ao tema, porque tem gente que transcreve o tema para colocar como título. Eu não acho tão produtivo, né? Tipo, só transcreveu, parece que não tem imaginação, não tem, sabe, motivação, sei lá. Mas escreve um título que tem a ver, por exemplo, com o teu repertório. Vamos dizer que tu escreva um repertório de uma música. Esse tema à luz do Cazuza, sabe? Eu acho que fica mais interessante quando a gente pega um título e coloca em relação a algum repertório, algo assim. Então, se eu pegar uma citação, algum repertório e colocar como título, dá certo? Não a citação necessariamente, mas fazer meio que uma alusão. Por exemplo, vamos dizer que na minha introdução eu faço eu falo do Cazuza, né? Eu vou colocar uma música do Cazuza. Bora dizer que o tema fala sobre a questão de, sei lá, violência na escola. Nem sei se tem a ver com Cazuza. Mas eu coloco ali violência escolar à luz do pensamento de Cazuza. Sabe? Sei lá, não sei. Eu não fiz FUVEST, mas eu acho que é importante a gente pegar alguma parte do nosso texto e trazer para o título. Porque aí meio que tem uma ligação. Porque tem gente que só escreve de qualquer forma, não sei, só joga. Mas, não sei, eu não sou tão criativo também. Mas pode ser uma forma, a gente colocar um título de acordo com o nosso repertório. Sim, entendi. Obrigada. De nada. Quais temas você acha forte para cair esse ano? Eu não aposto em tema. Para quem estuda comigo desde o ano passado sabe que eu não aposto em tema. Até porque a gente não faz a menor ideia do tema que chega. Toda vez que a gente erra o tema, nunca tem um cursinho assim específico que acerta o tema. Acerta não era nem por apostar, mas foi. A gente não tem como saber. É bom citar filmes ou séries no texto? Deixa eu pegar. Isso aqui para responder depois. Tá, pronto. Vocês ficaram com alguma dúvida nesses 11 pontos aqui que eu trouxe para vocês? Não. Tudo certo.
Não, tudo tranquilo. Acerta por chutar uns 500 temas. Ai, ai. Pode acertar o eixo temático, não necessariamente o tema em si, porque o recorte temático deixa o tema muito mais específico. Mas esse é um assunto de uma próxima aula. Agora vamos para os coesivos. Os conectivos, nossos queridíssimos amigos que nos acompanham em toda a nossa vida. Coesivos interparágrafos e os intraparágrafos. Como foi explicado na aula de competências, a adição de conectivos no texto é de suma importância, até porque tem uma competência que só avalia a variação dos mecanismos linguísticos da língua portuguesa, que é a competência número 4. De modo geral, existem dois tipos de coesivos, os interparágrafos e os intraparágrafos. Vocês se lembram disso? Alguém pode me explicar o que é esse negócio de interparágrafos e intraparágrafo? Interparágrafo são os conectivos que estão dentro do parágrafo, que liga as frases. E intraparágrafos são os conectivos que começam os parágrafos. Uhum. Mais alguém? O que vocês acham? Acho complicado. Ai, meu Deus. Tá, bora lá. A Milena falou aí uma resposta. Eu acho que é Milena, nem li o nome direito. Mas... Eu acho que intra é no início e inter é entre o texto. Mais alguém? Olha, as duas falaram o mesmo ponto. A Simone e a Milena falaram da mesma forma. O Idson falou que é o contrário. A Daiane foi com a Milena e com a Simone. Intra entre o... Marcela acha que é o contrário do que as colegas estão falando. Mas bora lá. Vou explicar. Eu expliquei isso na aula de competências e na revisão da semana passada. Os conectivos interparágrafos servem para interligar os parágrafos. Então, é o contrário do que as colegas acabaram de falar, a Milena e a Simone. Mas normal, a gente aprendeu isso semana passada e foi de uma maneira não muito produtiva, né? Mas porque a gente estava apenas fazendo uma revisão. Mas hoje vocês vão entender isso, fixa isso na memória. Os conectivos interparágrafos servem para interligar os parágrafos. Então, pega essa parte, ó. De interligar os parágrafos. Tá legal? Então, não esquece mais. Interparágrafos, interligar os parágrafos. E esses conectivos a gente vai usar sempre no primeiro período de cada parágrafo. Tá legal? E os intraparágrafos servem para interligar os períodos que são utilizados no início de cada período. De cada um, no caso. Aí aqui, ó, intra, que dá sentido de dentro, parágrafo. Dentro dos parágrafos. Tá legal? Aqui eu trouxe exemplos. Esse exemplo aqui tá no material do INEP, da competência 4. Então, acho que aqui dá para a gente entender. Em relação a coesivos, não necessariamente são coesivos, né? Porque tem o entretanto, no entanto, existe todavia, existe o mais, existe o e, existem diversos conectivos. Não necessariamente são esses conectivos que a gente deve usar, mas a gente pode usar sinônimos já, pronomes, expressões que não repetem, sabe? Então, não necessariamente sejam conectivos em si, mas expressões que a gente consiga retomar coisas que já foram ditas, que servem justamente para interligar. Tá, Matheus, não entendi nada que tu falou. Exemplo. Bora lá. Conectivos interparágrafos, né? Que servem para interligar os parágrafos. Exemplo. Diante desse cenário. Quando a gente coloca aqui um diante desse cenário, o que isso quer dizer? Que a gente já disse alguma coisa anteriormente. Então, a gente meio que está retomando o que a gente já foi dito, né? Diante desse cenário, então, a gente consegue interligar o D1 com a introdução. Inclusive, D1 é o desenvolvimento... Vou colocar isso aqui
Porque eu vou sempre estar falando isso, D1, D2. Então, se alguém não souber, você vai saber agora e não tira isso da tua memória, porque senão não nada. D1 é a mesma coisa que desenvolvimento 1. E D2 é a mesma coisa que desenvolvimento 2. Tá? A gente vai adotar esse tipo, o tipo de texto que trabalha com introdução, D1, D2, conclusão. Tá? Se você quiser fazer mais ou menos, fica peso na tua consciência, mas aqui a gente vai trabalhar esse modelo de texto. Mas tá, diante desse cenário, começando no D1, vai retomar o que foi dito na introdução. No D2, quando a gente usa um por outro lado, o que isso quer dizer? Que a gente já disse um lado anteriormente, que a gente já disse alguma coisa anteriormente. Então, por outro lado, entende? Então, dá para perceber que esse conectivo está interligando com o parágrafo anterior? Dá, porque ele realmente está falando que já foi dito algum lado anteriormente. E aqui a gente vai pegar por outro lado. Uma professora do colégio uma vez falou que os conectivos é sempre depois de um ponto. Pode ser depois de um ponto. Ô, Matheus, a minha professora falou que a introdução, no desenvolvimento 1, não pode ser continuação da introdução. Tipo, a introdução findou e não pode ter continuação. Tipo, usar diante desse cenário como uma continuação. Tá, calma. Se fores continuar de fato a introdução, não pode. Por exemplo, se tu fez a tua introdução e só foi colocar a tese no D1, né? Tá continuando na introdução. Aí não pode. Mas se tu colocar um diante desse cenário, pode. Inclusive, esse material foi do INEP, então não tem como contradizer o INEP, o produtor da tua prova. Tá legal? Então, se você ver um professor falando, não pode usar nesse sentido, não pode usar nesse viés, não pode usar diante desse cenário para começar o D1, tu vai olhar pra cara dele. Só olhar para os teus colegas, ó. Pode usar primeiramente? Não, o primeiramente, porque o primeiramente ele não liga com o parágrafo anterior. Mas poder, tu pode. Lembram de uma coisa, a gente, inclusive isso eu não coloquei, a gente deve colocar pelo menos em 2 parágrafos. Esse conectivo interparágrafo deve ter em pelo menos 2 parágrafos. Então, por exemplo, se eu quiser começar, como ela falou, com primeiramente aqui, e começar por outro lado e portanto, pode. Eu vou perder ponto? Não vou perder de forma nenhuma. Porque tem que ter em pelo menos 2 parágrafos, começando com esse tipo de conectivo. Se eu começar, por exemplo, aqui e aqui, com conectivo interparágrafo, não tem problema. Mas contando que sejam pelo menos 2 parágrafos. Quer falar? Deixa eu ver aqui. Pode usar em primeira análise? Poder, tu pode. Como eu falei, a questão aqui é que em pelo menos 2 parágrafos tem que ter um conectivo interparágrafo. Quando a gente fala em primeira análise, em primeira instância, primeiramente, essas expressões não estão ligando com o parágrafo anterior. Dá para perceber? Tipo, primeiramente. O que isso tem a ver com o parágrafo anterior, sabe? Não tem nada a ver. A gente só está apresentando um primeiro ponto, sabe? Então, não é um conectivo interparágrafo. Pode utilizar? Pode. Contanto que tenha um conectivo interparágrafo no D2 e na conclusão. Tá dando para entender? Acho que tá, né? Ou não sei. E tem os conectivos que são intraparágrafos, que são para interligar os períodos. Por exemplo, quando a gente usa aqui um entretanto, né? Eu vim colocando aqui o argumento e tudo mais. Coloca um entretanto depois de um ponto, como a colega falou que a professora dela tinha recomendado utilizar sempre depois de um ponto. Ótimo, maravilhoso, porque fica bem explícito na cara do corretor. Inclusive, é melhor que você use os conectivos no meio do ponto, depois de um ponto, assim, os conectivos que são intraparágrafos, porque fica na cara do corretor ali. Tá. O entretanto, conectivo interparágrafo, intraparágrafo aqui, o esse também é considerado porque ele está interligando com o período anterior, embora é um coesivo também. O assim também é um coesivo. Além disso, também, tendo em vista que, de acordo com o INEP, também conta. Mas, enfim.
A gente tem que ter pelo menos um período com. Não, período em cada parágrafo. Então, em pelo menos um período de cada parágrafo tem que começar. Em pelo menos. Poxa. Tem que ter pelo menos um em cada parágrafo. Agora sim, tá certo. Por exemplo, aqui, ó, tem entretanto, já tem na introdução, fechou. Aqui tem um embora, fechou. Aqui tem um assim, tem até um além disso aqui que dá de bônus, mas fechou. E tem isso aqui, fechou. E pelo menos um. Se eu colocar mais de um, Matheus, pode? Pode, porque é pelo menos. É que a mesma coisa, em pelo menos 2 parágrafos tem que começar com esse conectivo em parágrafo. Se eu começar em 3, pode? Pode. Ficou complicado? Talvez tenha ficado um pouquinho complicado. Não sei. Mas isso vai depender do que vocês me falarem agora. Se eu colocar Alguma em todos os parágrafos e não colocar na conclusão, eu perco ponto? Depende. Qual conectivo? O interparágrafo ou o intra? O intraparágrafo. Perde. Porque tem que ter pelo menos um em cada parágrafo. Entendi, obrigada. Mais alguém? De nada. Mais alguém? Cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 conectivos? Não. Cada parágrafo tem que ter pelo menos um conectivo intraparágrafo. Por exemplo, que entretanto, embora, assim, tendo visto aqui. Um em cada. Aí fechou. Já não perde ponto na quarta competência por conta disso. Entendi. Tá bom? Gente, esse aqui, para quem não, aqui a Tuane, eu acho que eu falei certo. Tuane Kelly falou que não está entendendo direito. Mas é o seguinte, isso aqui é apenas um conceito técnico. Tá? Isso aqui é uma explicação apenas técnica, porque é importante vocês saberem. No entanto, ao longo de todas as aulas, a gente vai estar trabalhando em cima desses conectivos. Então, eu vou estar dando, por exemplo, quando a gente começar a trabalhar sobre introdução, eu vou falar, olha, traz esse conectivo nessa parte, coloca esse conectivo nessa outra parte, começa o D1 com esse conectivo, começa o D2 com esse conectivo, começa a conclusão com esse conectivo, usa esse conectivo aqui, sabe? Então, toda hora eu vou estar tocando na tecla dos conectivos. Então, às vezes, tu vai fazer o negócio sem nem ter noção que tu já tá fazendo. Por exemplo, eu vim descobrir isso aqui depois de eu já estar fazendo tudo certinho. Por exemplo, eu não sabia o que era o conectivo interparágrafo e intraparágrafo. A professora só falou, olha, coloca esse conectivo aqui, 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 e pronto. Ela não me explicou que era intraparágrafo e interparágrafo. Eu estava fazendo sem mesmo saber o conceito de cada um deles. Entendeu? Então, ao longo de todo o nosso curso, a gente vai estar trabalhando em cima desses dois tipos de conectivo. Então, não tem motivo assim para se preocupar. Essa é apenas uma explicação técnica que é importante vocês saberem por que é avaliado na quarta competência. Aqui eu trouxe uma lista de conectivos para vocês. Eu deixo só um minutinho. Eu já vou dar uma pausa aqui. Eu vou aqui só um instantinho e vocês, enquanto eu não estou, volto. Só um minuto. É um minuto, literalmente. Enquanto eu não volto, vocês pegam, batam print daí, pegam uma caneta, um caderno e anotam esses conectivos aí da tela que eu já vim explicar para vocês, tá legal? Eu volto.
Voltei. Pedro Henrique, tu consegues ligar o áudio para conversar comigo? Não, tá bom. Mas então vou explicar de passo a passo o conectivo interparágrafo. Aí tu vai me dizendo aqui se até determinado momento tu tá entendendo ou não. De modo geral. O conectivo interparágrafo vai interligar os parágrafos. Até aqui, deu para entender o conceito? Só o Pedro responde aí no chat, tá bom. Sim, então, são os conectivos que servem para interligar os parágrafos. Eles são muito importantes, porque, eles, como eu já disse, eles vão interligar os parágrafos. Então, eles, de certa forma, vão mostrar para o teu corretor que os teus parágrafos estão ligados. Porque se a gente escrever parágrafos que não têm ligação nenhuma um com o outro, pode ficar um negócio complicado. Então, a gente vai sempre ter que colocar esses conectivos para interligar os parágrafos. Em pelo menos 2 parágrafos, tem que começar com um tipo desse conectivo. Por exemplo, eu quero começar o D2 com um além disso e a conclusão com portanto. Em pelo menos 2 parágrafos já tem o conectivo interparágrafo, então já garanto pontuação na 4ª competência. Se eu coloco só o portanto na conclusão ali, só para começar ali, portanto, aí começa a conclusão. Só na conclusão e não coloco no D1 nem no D2, eu perco ponto na 4ª competência automaticamente. Deu para entender aí? Então, ele é indispensável. Não, de forma nenhuma. Calma, volta. Em pelo menos 2 parágrafos, deve iniciar com um desses conectivos. Eles são conectivos que são gerais. Que é introdução, D1, D2, conclusão. Eu tenho que escolher 2 parágrafos para começar com esses conectivos. É claro que a introdução a gente dispensa, mas D1, D2, conclusão. Em pelo menos 2, tem que começar com esse tipo de conectivo. Vamos dizer que eu queira começar no D2 e na conclusão. Eu posso? Posso. Vamos dizer que eu quero usar no D1 e na conclusão. Posso? Posso. Vamos dizer que eu quero usar nos 3, D1, D2 e conclusão. Eu posso? Pode. Então, fica até o critério. Em pelo menos 2 deve ter esse tipo de conectivo para iniciar o parágrafo, que esse conectivo serviria para interligar com o parágrafo anterior. Deu para entender? Se eu escrever, por exemplo, só na conclusão, eu perco ponto. Se eu escrever só no D2, eu perco ponto. Se eu escrever só no D1, eu perco ponto. Porque em pelo menos 2 parágrafos deve ter esse conectivo. Deu para entender, Pedro? Igual, tem conectivo de soma, de conclusão, de muitas coisas. Eu posso misturar os conectivos? Calma, depende. Depende. Calma, depende do que tu queres falar, porque tem tanta coisa que eu tô pensando em relação a misturar conectivo. Mas se tu, por exemplo, começar com um conectivo que não deveria começar, perde ponto. Se, por exemplo, tu começar um D2 com um primeiramente, perde ponto, porque o D2 não é primeiramente, sabe? Então, se tu trocar também o conectivo, tu acaba perdendo pontuação. Matheus, eu tenho que colocar os conectivos, no caso, os intraconectivos, em pelo menos 2 parágrafos? Em pelo menos 2 parágrafos. Se colocar só em um, perde ponto. Em pelo menos 2. Ou 2 ou 3. Obrigada. De nada. A Diana Niva perguntou aqui, é verdade que o Enem será dividido em 3 partes? Eu não entendi. Matheus. Não estou sabendo nada disso. Pode falar, Érica. Então, nesses slides aí que você pôs conectivos entre parágrafos, tem 3 tipos de D2, causa e causa, importância e causa e consequência. Aí tem que usar os 3 na redação ou é só? Não, só vou. Porque eu ainda não tinha chegado nesse assunto. Mas conectivos tem. Eu já vou explicar, só um minutinho.
Deixa eu só ver se tem mais alguma pessoa que não entendeu. O conectivo tem que colocar no D1 e no D2. Como eu falei, tu tem que escolher pelo menos 2 parágrafos para iniciar com esse tipo de conectivo. Vamos dizer que eu quero usar no D1 e no D2 e não quero usar na conclusão. Pode. Pode. Tem que usar em pelo menos 2. Tá legal? Já cometi o erro de colocar no D2 conectivo em primeiro lugar. Matheus, eu acho que o que a menina quis dizer que o Enem vai ser dividido em 3 partes é porque o MEC se pronunciou esse ano dizendo que o Enem também vai ser uma prova seriado. Então, o pessoal do primeiro vai poder fazer no primeiro, segundo e terceiro. Deve ser isso. É isso mesmo. Por exemplo, quem fizer no primeiro ano, já vai fazer valendo. Aí no segundo também, terceiro também. No final, juntar a nota final. Olha, eu tinha visto realmente essa notícia no ano passado, mas até agora eu não vi mais, assim, levantarem mais nenhuma informação. Não sei se lançaram e eu não prestei atenção, mas até agora eu não estou sabendo como vai funcionar. Eu acho que assim fica até melhor. Realmente, assim fica muito melhor para o pessoal que vai começar o primeiro ano. Pode colocar conectivo na conclusão? Claro que pode. E se colocar nos 2, pode, com toda certeza. Gente, eu tô falando que tu tem que colocar em pelo menos 2 parágrafos, tem que ter. Se eu quiser colocar no D1, no D2 e na conclusão, eu posso. Tem que usar em pelo menos. Tu é obrigado a colocar em pelo menos 2. Em pelo menos 2. Se eu quiser colocar D1, D2, conclusão, pode. Quiser colocar D2 e conclusão, pode também. Sabe? Em pelo menos 2 tem que colocar. Tá bom? Eu acho que eu acho que eu já respondi todo mundo. Não sei mais se ficou alguém sem responder, mas bora lá. Aqui eu trouxe uma lista de conectivos interparágrafos para a gente usar no nosso texto. Para a gente começar o D1, pode usar algum desses conectivos aqui. Existem outros? Existem outros. Aqui eu só trouxe uma lista bem pequena, sucinta, para a gente começar nos nossos parágrafos. Esses aqui são conectivos que são interparágrafos. Se eu quiser, por exemplo, começar o D1 em primeira análise, tu pode, mas só que ele não vai ser um conectivo interparágrafo, vai ser apenas um conectivo ali que está iniciando o teu parágrafo, sabe? Mas não com o sentido de interligar com o parágrafo anterior, tá? Mas, de modo geral, D1, conectivos interparágrafos poderia ser nesse sentido, nesse viés, sob esse viés, nessa perspectiva, diante disso, tá? Palavras que a gente poderia usar para iniciar o D1. D2. Como eu tinha falado para vocês na aula 2 ou 3, não lembro. A gente tem 3 formas básicas de fazer um texto. Organizar nosso texto apresentando 2 causas, apresentando no nosso texto aspectos que são positivos e negativos, que eu costumo chamar de importância e causa, e quando é causa e consequência, né? Em que a gente vai fazer o D1 de uma forma e o D2 de outra, entende? Por exemplo, se o texto fosse escrito causa e causa, a gente colocaria uma causa no D1 e uma causa no D2. Se fosse um texto que a gente fosse falar de aspectos positivos e negativos, eu falaria os aspectos positivos no D1 e os aspectos negativos no D2. Se eu fizesse um texto no estilo causa e consequência, eu falaria uma causa no D1 e uma consequência no D2. Tu vai escolher qual é a melhor forma para ti, vai ver qual maneira tu, sabe, tem mais facilidade de escrever. Geralmente, a maioria dos cursinhos só fala dessa aqui, causa e causa. Que é a que a maioria das pessoas tem mais facilidade. Mas tu pode também usar essas outras 2 formas aqui. Mas, o D1, independentemente das formas que tu for escrever, pode usar qualquer um desses aqui. No entanto, o D2 vai mudar a partir do estilo de texto que tu escolheu escrever. Por exemplo, se o teu texto for no estilo causa e causa, quer dizer que no D2 tu vai escrever uma segunda causa. E como tu vai escrever uma segunda causa no teu D2, tu vai escrever conectivos que dão ideia de soma, de adição, como, por exemplo, além disso, ademais, outrossim, sob outra perspectiva. Quando a gente escreve um texto que é no estilo importância e causa, quer dizer que no D1 tu falou aspectos positivos e no D2 aspectos que são negativos. Então, como são ideias contrárias, tu vai apresentar conectivos que dão ideia de oposição, como, por exemplo, no entanto, entretanto, porém, todavia, contudo. E quando a gente escreve um texto de causa e consequência, isso quer dizer que tu colocou no teu D1 a causa do problema e tu vai dizer
no TD2 a consequência de acontecer tudo aquilo ali. Então, tu vai colocar conectivos que dão ideia de consequência, como, por exemplo, consequentemente, por conseguinte, em decorrência disso, desse modo, dessa forma, dessa maneira. Então, foi nessa parte. Calma, vou reexplicar. Tuane, então se eu colocar um em cada parágrafo, não, de forma nenhuma, até eu acho mais correto, na verdade, se colocar um conectivo em cada parágrafo. Exceto a introdução, que não tem necessidade nenhuma. Tá, bora voltar. A gente pode escrever nosso texto de 3 formas. A gente pode escrever nosso texto apresentando 2 causas. Exemplo, vou trazer exemplo porque fica muito mais simples. Vamos dizer que o tema fala sobre a questão de preconceito religioso. Preconceito religioso. Esse é o tema, esse é o problema da nossa temática que vai ser discutida aqui. Vamos dizer que eu queira escrever meu texto apresentando 2 causas. Quais seriam 2 possíveis causas para o problema de preconceito religioso? Poderia dizer a questão histórica, por conta dos acontecimentos históricos em que aí tu pode argumentar no teu desenvolvimento, né? A questão indígena, não sei o quê. E pode também argumentar, por exemplo, a questão da facilidade das mídias. Porque nas mídias as pessoas têm a facilidade de xingar as religiões de outras pessoas, não sei o quê. Então, bora dizer que eu queira pegar esses 2 fatores, a questão histórica e a mídia. Então, são 2 causas do problema. No meu D1 eu falaria sobre a questão da história e no D2 falaria sobre a mídia. Então, como são 2 causas, no meu D2, como eu vou colocar mais uma causa, eu vou colocar um conectivo que dá a ideia de adição. Porque aqui, ó, comecei causa 1. Causa 1. E aqui eu vou colocar mais uma causa, que é a causa de mídia. Então, eu vou colocar um além disso, ademais, outro sim, sabe? Essas expressões que dão a ideia de que eu vou falar uma nova causa. Tá legal até agora? Ou não? Assim? Acho que tá dando para entender. Tá legal. Sim. Ótimo. Diante desse cenário, pode ser pode sim. Inclusive, foi o conectivo que o INEP divulgou. Vou até colocar aqui também. Certo? É preciso colocar conectivo na introdução de forma nenhuma. Eu até falo, não tem necessidade nenhuma. Até porque, tipo, para que conectar a introdução? Vai conectar a introdução com o quê, né? Se o conectivo interparágrafo vai interligar com... Não tem. Mas usar, por exemplo, conectivo intraparágrafo, sim, né? Que na introdução tem que ter, né? Porque como são um em cada parágrafo, tem que ter. Mas o interparágrafo na introdução não tem necessidade nenhuma. Tá, então já que vocês entenderam, D2, causa é causa. D2, importância e causa. Vamos dizer que a gente vai falar sobre os aspectos positivos e negativos de um determinado tema. Vamos falar que o tema fala sobre a questão de a importância da música para as pessoas. Esse é o tema, falar sobre a importância da música, não sei o quê. Então, vamos dizer que eu escolhi falar sobre os aspectos positivos e negativos relacionados a esse tema. Vamos dizer que no meu D1 eu falei sobre a questão de que a música ela é importante porque ajuda na memória das pessoas, sei o quê. E segundo a neurociência, enfim, eu vou falar que a música é importante por causa da memória das pessoas. Essa é a minha tese positiva. Esse é o meu argumento positivo. Então, eu vou defender isso no meu D1. No entanto, como a gente está trabalhando um texto que é dissertativo, argumentativo, eu devo obrigatoriamente trazer os aspectos negativos. Porque se eu só falar só coisa boa, para que precisa de uma proposta de intervenção, não é verdade? Então, aqui eu vou falar que a música é importante por causa da memória das pessoas, e aqui eu vou trazer um aspecto contrário, um aspecto que é negativo. Então, como aqui, vamos dizer que eu trago um exemplo, deixa eu ver, que muitas pessoas não têm dinheiro para acessar shows e eventos musicais. Sei lá, contar que não tem dinheiro, não sei o que, é pobre. Então, vamos dizer que eu queira falar da questão da pobreza em relação a acessar shows. Né? Um aspecto positivo aqui e um aspecto negativo aqui. Então, como aqui é uma ideia contrária, é um aspecto negativo, então eu vou colocar conectivos que dão ideia de oposição. Como, por exemplo, entretanto, no entanto, todavia, contudo, porém. Até agora, tudo bem?
Olha, ótimo. Olha, se vocês não se atentarem às coisas que eu tô falando, pode ficar complicado para vocês lá na frente. Porque isso realmente é um pouquinho difícil, confesso. Até porque não é... Eu, na internet, não achei nenhum professor que falasse sobre aspecto positivo e negativo, causa e consequência. Eu não achei. Eu só vi causa e causa. Eu, particularmente, não achei. Sendo sincero com vocês. E o D2 de causa e consequência. Bora dizer que o tema fala sobre a questão de... tema do ano passado. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos dizer que a causa desse problema que eu vou argumentar é a questão de que é a causa da educação familiar. A herança familiar, que as famílias, elas vêm falando mal das pessoas com depressão, mesmo sem informação, não sei o quê. Família. Coloquei a culpa na família. Então, vamos dizer que aqui meu argumento da causa seja a questão da família. E aqui eu quero colocar uma consequência, que por conta de todo esse preconceito que existe aqui, muitas pessoas que têm depressão acabam cometendo, sei lá, suicídio. Esse é o meu argumento de consequência. Devido à questão da família, não ter informação e ter preconceito com as pessoas que têm doenças mentais, muitas pessoas que têm doenças mentais cometem suicídio, atos de suicidas. Então aqui eu trouxe uma causa e uma consequência de acontecer tudo isso aqui. Então, como aqui é uma causa e aqui é uma consequência, vou começar aqui o D2 com um conectivo que dá a ideia de consequência. Como, por exemplo, consequentemente, por conseguinte, em decorrência disso, desse modo, dessa forma, dessa maneira. Deu para entender? Sempre usa sua causa e causa. Tá ótimo, não tem problema. Só tem que se atentar para quando vier um tema positivo, que tu vai ter que escrever de alguma forma alguma coisa positiva, porque senão tu tangencia o tema. Teria que viver, praticar. É isso mesmo. Praticar os conectivos, decorar. Tu vai ter que tirar um dia só para decorar conectivo. Deu para entender até agora? Eu acho que sim, né? E agora temos a nossa queridíssima conclusão, que é o meu parágrafo favorito. Que a gente usa conectivos que dão ideia de conclusão. Como, portanto, destarte, assim, e o então. A conclusão e o D1 é o mais de boas, eu acho, né? Só começar com algum desses e pronto, acabou. O tema não é sempre um problema? Não. Nem sempre o tema é um problema. Inclusive, esse é um assunto que eu acho que eu vou trazer na próxima aula. Acho que eu vou trazer na próxima aula, porque aí eu consigo explicar isso de maneira mais detalhada. Mas nem sempre é um problema. Existem temas que são positivos. Como, por exemplo, a importância da música para as pessoas. Qual é o problema em relação a isso? Tu vai buscar nos textos motivadores o que é que tem em relação a... Qual é o problema em relação a esse tema? A importância do esporte na vida de uma pessoa. A gente sabe o quanto o esporte é importante. Mas qual é o problema relacionado a isso? Aí deve provavelmente ter no texto motivador. E se não tiver, tu vai ter que apresentar qual é o problema em relação a esse tema. Sei lá, muitas pessoas não conseguem ir aos estádios assistir futebol. Ou muitas pessoas não conseguem ter dinheiro para pagar a academia. Não sei. A gente vai buscar qual é o problema do tema. Pronto. Agora eu vou responder algumas dúvidas que chegaram aqui que eu não respondi. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando você... Ai, calma, desce. Quando você sabe a citação, mas esquece o... Calma, eu vou só ajeitar aqui. Você sabe a citação... Aqui, ó. Presta atenção nesse mais aqui. É mais. Porque o mais com i indica soma. Mais de quantidade. E o mais sem o i indica oposição. Deixa o quezinho aqui. Quando você sabe a citação, mas esquece o autor, você recomenda o quê? Escreve qualquer nome. Minha filha, os corretores, eles não vão pesquisar o teu lá. Eles só vão pesquisar se tá certa a citação, o nome da pessoa. Se tu for concorrente, anota 1000. Ou
se tu for, sei lá, se for para um terceiro corretor, que é poucos casos que acontece. Mas tem que colocar algum nome. Ou tu troca de citação. Que é por isso que é importante a gente estudar muito o repertório. Sabe? Tem uma variedade de repertórios. E para o Enem, por exemplo, na mente fixado, sei lá, uns 20 a 30 repertórios na mente, assim. É muito. Nem tanto. Não é tanto um repertório. Mas é bom, assim, ir com uma gama de repertórios, porque aí a gente já consegue, qual é o melhor para esse tema. Porque se a gente só vai para o Enem com 3 repertórios na mente, sabe? A gente só depende daqueles. Mas se a gente já tem vários repertórios na mente, eu tenho como selecionar qual é o melhor para o meu texto aí. Inclusive, ainda tem os repertórios de história, de geografia, de biologia, que a gente também aprende ao longo das matérias, que a gente também consegue utilizar aqui. É bom citar filmes ou séries no texto? É sim, inclusive eu falei na semana passada, na semana retrasada, na última aula sobre isso, que a gente pode usar filmes, séries, desenhos, novelas, fábulas, o que mais eu falei? Contos infantis mesmo, na redação, principalmente na introdução. É bom sim usar. Inclusive tem redação nota 1000 que usou Grey's Anatomy. Não. Os 13 porquês, teve gente que usou esse ano. Teve gente que usou Black Mirror. Eu nunca assisti nenhum dos dois, mas enfim. Mas pode usar sim, principalmente na introdução. Então você tem alguma dica para não se perder nos desenvolvimentos? Trata uma estrutura para ti. Ao longo do nosso curso, a gente vai estar trabalhando nos parágrafos, quando a gente começar, com uma certa estrutura. Por exemplo, introdução. Na introdução você vai começar com uma contextualização, depois a apresentação do problema, contradizendo ou confirmando o repertório, e depois a apresentação da tese. Depois, essa introdução, entende? Então, tem uma estrutura básica da introdução que a gente vai seguir. Então, isso faz com que a gente não se perca na introdução. Desenvolvimento. Tópico frasal, repertório, argumento, contraposição do repertório ou confirmação do repertório, sei lá, consequência e conclusão do desenvolvimento. Então, a gente meio que segue uma estrutura, um esqueletozinho, que a gente vai estar trabalhando ao longo do curso, e vocês não vão ter como mais se perder. Vocês vão ter exatamente o que deve colocar em cada partezinha. Black Mirror, não, nunca assisti. Black Mirror, nem sei se estou falando certo. No caso da primeira pergunta, se eu quiser usar um personagem de uma série, mas esqueci o nome dele, eu deixo sem o nome, eu uso... Pode usar... Não, o nome da série tu vai ter que colocar, com toda certeza. Na série, sei lá, os 13 porquês, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se tu esquecer o nome do personagem, o corretor não tá nem aí pro nome do personagem. Coloca a protagonista ou protagonista, sei lá, não tem necessidade de colocar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Qual foi o último tema do Enem que não foi um problema? Tema do Enem de 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema, se você for prestar atenção, não é um problema. Porque democratização se trata em relação à igualdade de direitos, quando se refere à ida aos cinemas. Isso é um tema positivo, isso não é um tema problemático. Na verdade, se você for parar para prestar atenção, não é um problema. Igualdade de direito quando se acessa ao cinema. Democratização, simplesmente. Mas, se você fosse para o texto motivador, lá sim está o problema, que é a não democratização, que é o não acesso aos cinemas. Entende? Então, esse foi o tema que o tema não era o problema. Se você quiser, dá para usar duas causas desse tema? De 2019 dá sim. No entanto, seria importante que, na tua introdução, por exemplo, tu falasse, sei lá, é importante pessoas acessarem os cinemas por algum motivo e tudo mais. Porque como o tema trata de uma coisa positiva, é importante apresentar. Inclusive, por exemplo, se o tema falar, a importância da música para as pessoas, né? De alguma forma, tu vai ter que falar porque a música é importante para as pessoas.
sei lá, pode começar a introdução dizendo, a música é importante por causa disso, disso e disso. Vai ter que falar em algum momento sobre a importância da música, porque a palavra importância é o recorte temático. E se tu não falar sobre a importância, tu vai tangenciar o tema. Você disse que não é bom ficar colocando o que toda hora na redação, mas o qual, a qual também tem limite? Não é bom repetir também, é a mesma situação. É a mesma situação. Repetição perde ponto na quarta competência. Porque o corretor vê que tu não tem mecanismos linguísticos necessários para variar a tua língua portuguesa. Então, evita usar muitas repetições, assim, sabe? Independentemente de qual seja. Alguma palavra específica, por exemplo, pessoas. Esses dias, eu acho que foi no TikTok, eu postei um vídeo falando que não... para de usar pessoas todo momento na tua redação. Usa outras palavras. Aí eu coloquei lá uma lista de palavras. Sociedade, cidadãos, tudo mais. Então, não pode ficar repetindo de modo geral. Tá legal? Tá, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem alguém aqui que não tem o meu contato no WhatsApp? Porque como esse link foi divulgado, aí eu não sei se tem alguém aqui que eu não tenho o número. Então tá. Eu vou deixar aqui no chat. 5803. Esse aqui é o meu número do WhatsApp. Você salva lá e você me manda mensagem. Fala, Matheus, participei da aula de hoje. E tu fala teu nome e sobrenome para que eu salve no meu celular também. E toda vez que tiver uma aula, eu vou postar sempre nos status e no seu privado, se você ainda tiver meu contato salvo. Que, inclusive, tem algumas pessoas que apagam meu contato e, por algum motivo, não sei, ou me bloqueia, só que não vou mais conseguir te mandar mensagem, né? Se você, por exemplo, apaga meu contato, eu não tenho mais como te mandar mensagem de avisos. Por quê? Porque eu mando as mensagens numa lista de transmissão. Para quem não sabe o que é uma lista de transmissão, eu tenho o contato de todos vocês numa lista de transmissão. E quando você tem meu contato salvo, eu mando a mensagem ali naquela lista e chega no contato de todo mundo ao mesmo tempo. Entende? Então, quem não tem meu número salvo, não chega a mensagem. Tá legal? Então só vai chegar se você ainda tiver meu contato salvo. Se você apagar, não chega mais. Mas se você, por acaso, for querer apagar, só me avisa, porque isso facilita a minha vida. Fala, Matheus, eu não quero mais participar do curso, ou me tira da lista de transmissão, não quero mais receber esse tipo de mensagem, ou passei na faculdade, não quero mais acessar isso aqui, sem problema nenhum, somos super de boas em relação a isso. Aí você me manda mensagem que eu te tiro, tá bom? Mas você vai ficar continuando mandando e-mail. Na verdade, não sou eu que mando e-mail, é o próprio Classroom que manda e-mail quando tem alguma postagem nova. Então, por exemplo, quando é postado alguma nova aula, é o próprio Classroom que manda para o e-mail de vocês mensagem. Matheus. Pode falar. Falando sobre o Google Classroom, eu acessei ele aqui agora no meu e-mail que eu passei para você e eu não estou conseguindo acessar as turmas, nem a turma gratuita sobre os PDFs que já foi postado e nem na turma Premium que eu estou. Tu não está conseguindo acessar? Não estou. Eu não sei o que aconteceu. Se você quiser, eu posso até te passar o meu outro e-mail para tentar me pôr de novo. Mas tu tem que acessar pelo e-mail que está cadastrado. Então, tá? Eu estou acessando pelo e-mail que está cadastrado, mas aí está falando convite não encontrado. Não, mas tu não vai acessar pelo e-mail que chegou para ti, porque tu já foi convidada. Tu vai acessar teu próprio Classroom e tu vai entrar por lá mesmo. Tu não vai entrar mais pelo e-mail que chegou para ti de convite, porque o convite já foi confirmado. Por exemplo, eu estou vendo aqui que tu tem acesso ao Classroom. Então, só instalar o aplicativo do Classroom, acessar pelo navegador e tu acessa por lá mesmo. Tá bom? Mas eu entendo o que está acontecendo com a menina, porque aconteceu isso comigo também. Eu até lembro que eu te chamei no WhatsApp, aí eu só consegui depois que você mandou o código da sala. Uhum. Não, mas no caso da Érica, ela já está cadastrada. Eu tô vendo aqui que o nome dela tá aqui no Classroom. Então, é só acessar o aplicativo do Classroom, que aí, super de boas. Tá bom? Antes de terminar a aula, eu quero fazer uma pequena observação. Primeiramente, você já me segue no Instagram? Se você não me segue, procura lá, Redação Facilita. E aí tu vai fazer o seguinte.
Você vai bater um print da minha cara neste momento. Calma, vou fazer uma pose bonitinha, né? Eu vou sorrir. Você vai bater um print da minha cara, vai compartilhar nos stories do Instagram, vai me marcar e coloca a hashtag É Só o Começo da Jornada, que é o tema da nossa música que a gente vai usar durante as aulas. Também, se tu achar a música lá no Instagram, coloca com a música tudo junto, né? Pesquisa lá, só o começo, coloca a música de fundo aí, tá? Aí você me marca lá e eu vou estar repostando todos vocês. Vamos mostrar a nossa força de estar aqui no domingo de manhã estudando. Mostra para os teus amigos, mamãe, eu estava estudando no domingo. Eu poderia estar assistindo série, eu poderia estar na televisão, vendo todo mundo, odeio o Cris. Mas eu estou estudando, tá? Então, deixa eu bater. Calma, Gostei muito das aulas. Esse ano eu chego aos 1000. Aí, vai na fé que a gente consegue. A gente consegue chegar lá. Inclusive, até falo, não é um processo só meu ou só de vocês, é um processo conjunto. Ano passado tiveram algumas pessoas que falaram, Matheus, muito obrigado, esse resultado é teu, não sei o quê. Não, o processo é nós dois aqui. Eu falo daqui, se tu quiser escutar daí, tu escuta, sabe? Travou. Tá, agora eu vou dar um sorriso, aí você bate um print aí e me marca lá. 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Aí, foi. Pronto. Aí você me marca lá. E mais uma consideração. No próximo mês de maio, a gente vai começar. A Erika, ela já está participando, por isso que ainda agora ela falou. Mas a gente vai começar um curso no mês de maio do zero. Esse curso, eu particularmente prefiro. É um curso numa turma diferente, tá? Só para vocês ficarem atentos. É um curso que eu costumo falar que é para ajudar principalmente pessoas com mais dificuldade. Mas, antes de falar sobre essa turma em si, eu quero mostrar alguns resultados. Não sei se essas duas pessoas que eu vou mostrar hoje, elas estão aqui presentes. Mas eu vou mostrar o resultado delas, porque eu pedi autorização antes de mostrar, é claro. No entanto, deixa eu só acessar aqui. Matheus. Pode falar. Qual era a hashtag mesmo que era para colocar? É só o começo da jornada. E coloca a música de fundo. Pronto. Olha aí, eu vou mostrar aqui alguns relatos de alguns alunos que participaram do curso no ano passado. E aí, vou mostrar para vocês aqui na lata. Porque eu pedi autorização, tá? Antes de que alguém me critique de alguma forma possível. Eu vou apresentar minha tela inteira. Então você vai ver tudo que eu estou acessando, né? Gente, Jesus. Primeiramente, eu vou mostrar o Israel Morales. Foi uma das pessoas que eu mais conversei no ano passado, para ser sincero com vocês, e que eu virei amigo. Acabei virando amigo dele. Amigo de verdade, de conversar e tudo mais. Enfim. Mas o Israel, ele foi uma pessoa que chegou para mim da seguinte forma. Eu estou entrando aqui no Classroom do ano passado. Tá? Estão mais arquivadas. Ele entrou na minha turma A e eu vou entrar aqui no perfil dele para mostrar na lata como o Israel chegou para mim. O Israel Morales. Nem sei se ele está aqui, acho que não. Mas o Israel, cadê? As primeiras redações do Israel. 440, 520, 680, 560, 640, sabe? Então eram notas bem baixas. Claro que o 680 já levantou um pouquinho, e aí foi evoluindo, 480, né, diminuiu, 460, 600, 560, ficou nessa média durante um tempo, 760, 720, ó, já aumentou. Aí 800, 840, e aí depois, essa turma acabou e depois ele continuou sendo meu aluno, mesmo depois dessa turma ter acabado. E aí eu vou mostrar para vocês agora. Aí ele veio para... Não foi na turma B. Aí ele veio para o intensivo, que a gente abriu ano passado. Não era por aqui. Mas, enfim, ele continuou sendo meu aluno. E aí, vou mostrar para vocês. Quanto vocês acham que o Israel tirou na redação dele? Ele começou... Só lembrando que ele começou com 460 a estudar.
redação e, tipo, ele não sabia o que era a tese, não sabia o que era um repertório, não sabia repertórios para colocar no... Eu sou igual a ele. Ele chegou uma pessoa realmente, sabe, sem conhecimento. Realmente. E quando foi no Enem do ano passado, ele me deu o privilégio de tirar 920 na redação. De 460 para 920, quantos pontos são? Que evolução, não? 560, 700, 660, 760, 860, 480 pontos? Acho que sim. Não sei. Sou ruim em matemática. Não tô ruim, não, que eu tiro 800 toda vez. Então, tipo, ele foi uma das pessoas que realmente ele tinha dúvida, ele perguntava, chamava, Matheus, não entendi isso aqui, Matheus, o que tu acha disso aqui, sabe? Então, ele era uma pessoa bem ativa e perguntava quando ele tinha alguma dúvida e acabou que ele tirou seus 920 e sendo que no início do curso ele estava tirando 460. Né? Então, foi uma evolução muito visível na vida de Israel. Segundo o relato de hoje, ela está presente aqui, que é da Luciana. A Luciana Silva. A Luciana Silva, ela me mandou os prints do Enem. Do Enem dela. Né? O Israel, ele não tinha feito Enem, não sei o quê. Então, ele só fez só esse ano, né? Então, como não tinha Enem anteriores, aí ele só mandou desse ano. Mas a Luciana, ela me mandou o print dos primeiros Enem dela. Luciana, não fica com vergonha, que todo mundo passa por essas fases. Mas, no primeiro Enem da Luciana, ela tirou 280. 280. Eu também tirei. Segundo Enem da Luciana, ela tirou 520. E depois de ter estudado aqui com a minha pessoa, eu vou aqui mostrar agora a turma da Luciana. Só para vocês não acharem que é balela, que eu estou mentindo, eu vou mostrar aqui na lata. Luciana. Cadê? Passou já, tá lá em cima. Eita, Calma, agora saiu. Calma, pai. Tá ali. Aí. Luciana. Luciana também chegou comigo baixo. Ignora os zero que foram redação, que não foram enviadas, coisa assim. Mas 440, 360, e ao longo do tempo, a gente foi evoluindo. Claro que isso não foi mérito somente meu, mas da Luciana com toda certeza, porque é a Luciana que se esforçou e se dedicou ao máximo para conseguir avançar. Mas, enfim, ela foi evoluindo e tudo mais. 560, 760, tipo, já deu um pulo. Depois foi para 800. A Luciana foi uma das pessoas que eu fiquei... Que eu tava apostando muito na Luciana. Eu falei para a Luciana, ela sabe, ela tá aqui para provar. Eu falei, Luciana, até uma das maiores apostas que eu tenho para tirar nota alta esse ano. Aí, então ela foi evoluindo, né? E teve uma redação até que ela tirou 960 comigo, tudo mais, 800 e tudo mais. E aí, quando chegou no Enem da Luciana... Aqui, não, aqui. Isso aqui foi antes dela estudar. Tirou 900 pontos na redação dela. 900 pontos a Luciana tirou. Uma evolução bem grande, né? Se a gente for pegar 280 para 900, quantos pontos? 800? 700? 600? Quase 700. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que aumentou pra caramba. 700. Aumentou pra caramba. De 280 para 900 pontos. Isso é muito top. Eu gosto de mostrar assim, a evolução das pessoas, porque mostra que é uma evolução, não é assim do dia para noite. Tem gente que pensa, eu vou assistir uma videoaula maravilhosa e aí, de hoje para amanhã, eu tiro de 200 para, sei lá, 900. Então, é todo um processo de evolução. Você vai corrigir nossa redação? Aí, agora que eu vou falar sobre este assunto. É o seguinte, aqui no nosso curso gratuito, não tem a possibilidade nenhuma de corrigir as redações de vocês. Por que não posso corrigir? Porque aqui, como vocês viram, a gente chegou no ápice aqui, por exemplo, de 100 pessoas ao vivo simultaneamente. Então, se todo mundo enviasse uma redação, eu não estudava mais em faculdade, não tinha mais vida social, porque não tem a possibilidade nenhuma. Porque eu demoro cerca de 30 minutos para corrigir uma redação. Porque não é simplesmente, olhei, deu nota e acabou.
Não, eu vou ter que explicar, olha, cada ponto. Ah, aqui faltou a tese, aqui faltou... muda essa palavrinha aqui, tinha uma vírgula aqui, o conectivo que tu poderia colocar aqui é esse outro. Então, não é simplesmente, dou a nota, pronto, acabou. Mas tem todo um processo para a gente poder dar a correção. Porque não é só dar nota, e é isso, porque isso não ajuda muito. A pessoa só saber a nota. Mas a pessoa vê e pontuar cada ponto que está errado ali, entende? Então, não tem possibilidade nenhuma de corrigir redações de todos vocês. No entanto, a gente vai iniciar uma nova turma que vai iniciar, de fato, nesse mês. Deixa eu tirar aqui. Nesse mês de maio, a gente vai iniciar uma turma em que a gente vai começar desde o absoluto zero. Nessa turma, a pessoa vai ter acesso, se a pessoa se cadastrar, a 3 benefícios e mais o bônus. Primeiramente, a pessoa vai ter acesso a um curso inteiramente gravado. Constantemente estão sendo postadas aulas em que essas aulas vão abordar todos os conteúdos. Por exemplo, hoje já tem disponível tópico falando sobre os aspectos gerais, competência, já tem aulas introdutórias de introdução, desenvolvimento e conclusão, já tem aulas falando sobre repertórios e tudo mais. Então, é um curso que está sendo desenvolvido ao longo do tempo e está sendo postado frequentemente. Além disso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai ter aulas ao vivo que são constantes. Por exemplo, esta é uma reunião ao vivo. A gente também vai ter reuniões ao vivo por lá, separadas. E a pessoa que se está cadastrada lá e quiser participar das aulas gratuitas, também não pode participar. Além disso, além de aulas ao vivo, a pessoa vai ter também acesso a 4 correções de redação por mês, que às vezes são feitas por mim ou por outra pessoa, que são de minha confiança, é claro, porque eu não vou jogar qualquer pessoa para corrigir redação. Mas que são de maneira detalhada, que inclusive, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês como que funciona uma correção. Mas eu não vou salvar, não posso mostrar de qualquer pessoa, né? Então eu vou entrar aqui no meu WhatsApp e vou baixar uma redação para vocês entenderem como funciona. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vou apresentar aqui pelo celular mesmo. Deixa eu entrar aqui pelo celular. E quanto ao cursinho online, qual que você mais indica? Eu não entendi a pergunta, desculpa. E quantos cursinhos online das outras matérias, qual que você mais indica? Olha, tem o Estude, que foi o que eu usei particularmente falando. Deixa eu ver se está apresentando aqui minha tela. Acho que sim, né? Matheus, o Descomplica é ruim? Oi? A plataforma online do Descomplica é ruim para outras matérias? Olha, é o seguinte, a questão do Descomplica é que eu acho que os Descomplica desinvestem muito na questão de marketing para deixar a plataforma mais bonita e tudo mais, e isso acaba puxando muita internet, muito sistema, então isso deixa o sistema muito lento. Isso estressa muito, então toda hora a plataforma está caindo, então isso, eu particularmente não gostei do Descomplica por causa disso. Posso ser sincera, eu já tive o Descomplica e eu também não gostei, nem das aulas, de nada. Acho que nas aulas ficam mais brincando do que passando o conteúdo em si. Eu acho assim, que os professores são muito bacanas, eu gosto muito das aulas, mas eu acho mais questão da plataforma mesmo. Eu tô doida com o ProEnem, mas tô em dúvida. Diz que a plataforma não funciona. Eu não conheço o ProEnem, pra ser sincero. Porque eu já assinei o Estude e o Descomplica. Mas tá. Esse aqui é um exemplo de correção em que tem várias marcações, se vocês prestarem atenção, amareladas e tudo mais, em que cada marcação dessa, a gente vai ter um comentário. Por exemplo, isso aqui, tudo mais. E a pessoa vai poder passar e ver onde que está sendo comentado e tudo mais. Enfim, tem vários comentários aqui, explicações, correções de português e tudo mais. E no final tem as notas por competência, que a pessoa vê as notas que tirou em cada competência
e os comentários em relação a cada competência, particularmente dizendo. E aqui tem sempre um recadinho para dizer o que a pessoa pode fazer, quais são os pontos principais e tudo mais, e geralmente eu deixo embaixo quantos créditos a pessoa ainda tem disponíveis. De modo geral, assim que funciona uma correção aqui que eu faço, e esse é o terceiro bônus, no caso que eu falei. O quarto bônus é o grupo no WhatsApp, na nossa nova turma. Como que a pessoa faz para participar dessa nova turma? Essa turma vai começar no mês de maio, e como funciona em relação à inscrição? A pessoa faz um pagamento, em que a pessoa paga cerca de R$50 por mês no valor inicial. No entanto, se a pessoa paga até o dia 10 de cada mês, abaixa para 40. Então, se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero participar e quero pagar até o dia 10. A pessoa tem um desconto de R$10 e paga R$40 por mês. E quando chegar no dia 1º de maio, a pessoa vai começar a ter acesso a todo o conteúdo e correções, aulas ao vivo e tudo mais. No caso, neste momento, estou apenas reservando as vagas. Então, se você, por exemplo, eu quero participar, Matheus, da tua turma. Aí você vai no meu privado, a gente reserva a tua vaga e você só vai pagar lá no dia 10. Mas fica a teu critério se você quer ou não. Eu quero participar ou não. Eu tenho possibilidade ou não. Vai tudo a partir das tuas possibilidades. Eu não tenho dinheiro para pagar, Matheus. Não tem problema nenhum. Você pode continuar participando das aulas gratuitas, que são muito produtivas, como vocês já viram hoje. Valor? Inicialmente é o valor de R$50 mensais. No entanto, se a pessoa paga até o dia 10 de cada mês, abaixa para 40. Então tem R$10 de desconto se a pessoa paga até o dia do vencimento, que é dia 10. Aí, no caso, como eu falei, nesse momento a gente vai ter só correções? Não. Como eu falei, são correções, aulas gravadas, aulas ao vivo, assim como essas reuniões que a gente está tendo aqui, e o grupo no WhatsApp. Nesse momento eu estou realizando apenas as reservas das vagas, em que a pessoa reserva a vaga neste momento e vai realizar o pagamento somente no dia 10. Tá legal? Deixa eu ver, eu tinha mais alguma coisa para falar. É basicamente isso. Outra questão. Teve uma pessoa que veio me perguntar no privado, Matheus, quer dizer que o curso gratuito vai virar pago? De forma nenhuma. Este aqui é um curso gratuito, correto? Vocês estão participando aqui de maneira totalmente gratuita, vocês não me deram um centavo, apesar de ser um trabalho puxado para montar material, PDF e tudo mais, pesquisar. Mas eu não estou cobrando nenhum centavo de vocês. Se vocês quiserem continuar participando do curso gratuito, não tem problema nenhum. Participem, o curso não vai virar pago, assim como outros lugares que eu já vi, vários lugares que dão, sei lá, a pessoa pode participar de 3 aulas, a partir desse momento a pessoa começa a pagar. Aqui não vai existir isso de forma nenhuma. É curso gratuito? É curso gratuito. Curso pago é curso pago. Se a pessoa do curso pago quiser participar do gratuito, pode. Se a pessoa do curso gratuito quiser participar do pago, vai ter que pagar. Mas, de modo geral, aqui não vou obrigar ninguém a partir da aula 6 vocês vão pagar. Não, de forma nenhuma. Qual a forma de pagamento? Vai ser gerada uma cobrança em que vai chegar no teu por SMS e por e-mail, em que lá tu vai escolher qual a possibilidade melhor para ti, seja cartão de crédito ou boleto. E também pode por Pix e tudo mais, depósito, transferência, qualquer uma das formas. Eu acho assim, para nós que participamos desse curso, devia fazer um pacote, tipo assim, cobrar por tanto de redação, que for corrigida. Olha, eu tinha pensado nisso. Inclusive, eu fiquei de pensar nisso essa noite, mas eu acabei bem me esquecendo. Porque assim, teve um tempo que eu estava fazendo só correções. Inclusive, no mês de março, eu abri uma turma somente de correções, em que era só correção, não tinha aula, nada do tipo. Só correção mesmo, para fazer comentários, corrigir algumas coisinhas. Era só correção. Mas aí, quando foi no mês passado, começaram a vir as provas da faculdade, então não teve tempo de eu me preocupar com isso. No entanto, neste mês eu não vou ter prova, nesse mês de maio. Então, a gente pode fazer só de correções, se vocês quiserem também. Sem aula, sem responder dúvidas no privado, mas pode ser só correções também. Não sei. Mas isso vai dar possibilidade e da necessidade de cada um. Porque tem pessoas, por exemplo, que já sabem todo o conteúdo e não precisa assim, de aulas em si.
mas só correção já serve. No caso, as correções, elas são no valor de 23 por mês, em que a pessoa paga esse valor para ter 4 correções durante todo o mês. No caso, por que 23, né? Não pode ser 20, é porque os R$3 é o que a plataforma me cobra. Mas se você quiser fazer transferência ou depósito, ou Pix, aí cai para 20. Que aí sai R$5 por correções, que ou é para mim ou para outra pessoa. Tá? Aí, se você quiser também participar de correção, só correção, me manda mensagem no privado. Quiser reservar sua vaga no curso, manda mensagem no privado. É isso. Aqui o Wender falou, faz o pacotão para nós de 30 conto. É porque é o seguinte, porque tem alguns gastos que eu tenho que fazer para poder dar o curso, sabe? Se eu reduzisse, eu não conseguiria pagar todos os gastos necessários. No entanto, se a pessoa quiser fazer um pacote anual, a gente pode fazer um pacote anual e daria um desconto. Por exemplo, o Enem vai ser em novembro. Essa é a previsão, o Enem em novembro. Aí, então, você pode assinar, a gente pode somar todos os valores das mensalidades até o mês de novembro e a gente dava uma porcentagem de desconto e a pessoa podia parcelar no cartão de crédito, por exemplo. Então, poderia também ter essa possibilidade. Mas diminuir o valor da mensalidade, eu não tenho essa possibilidade. Deixa eu fazer uma conta aqui, rápida. Anual. A pessoa pagaria R$40 por mês, correto? Se a pessoa pagasse até o dia 10. R$40 por mês. Multiplicado isso por maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. Daria 280. No entanto, eu daria 10... Acho que 10... Não. Vou diminuir. 15%. 238. Que a pessoa poderia parcelar cartão de crédito e pagando aos poucos. É isso, gente. Eu acho que nenhuma dúvida sobrou. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à nossa turma, ao nosso curso, à correção, coisa do tipo, podem me mandar mensagem no privado. Agora, para a gente terminar a nossa reunião de fato, essa turma de R$20 via Pix vai até... As inscrições vão até o último dia desse mês, que no caso, até sexta-feira que vem. Como seria essa turma, Matheus? É apenas um valor de R$20? Se a pessoa pagar por Pix ou transferente ou depósito, R$20 por mês, em que a pessoa tem 4 correções durante todo o mês. Que eu acho que o mais ideal seria, tipo, uma redação por semana, em que eu vou mandar propostas de redação para vocês, e aí, a partir dessa lista de propostas, você vai escolher qual é o tema que você quer fazer a redação, vai ser enviado por e-mail e a correção vai ser devolvida para ti em até 3 dias úteis. É somente correção ou vai ter acesso a outras aulas? Não. A de correção é só correção. A das aulas foi aquela turma que eu falei antes, que a pessoa paga R$40 até o dia 10, para ter acesso a todo o conteúdo do curso gratuito, monitoria no grupo, aulas ao vivo e tudo mais. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Tá bom? As inscrições vão ser até sexta-feira, independentemente de qual seja o curso, qual seja a turma de correção ou turma completa. Até sexta-feira, então vocês têm até lá para conversar com os pais, ver se tem a possibilidade e tudo mais. E é isso. Agora, para a gente terminar nossa aula, vamos terminar com uma música na animação. A música que eu vou tocar agora. Agora é para chorar. Agora é para chorar. Não sei se vocês já viram esse videoclipe, mas eu vou mostrar um videoclipe que esse é emocionante. Não é motivacional, ele vai te deixar chorando mesmo, mas... próxima aula, verdade, eu não tinha agendado. Próxima aula. Deixa eu marcar aqui a próxima aula. Eita, inclusive eu não acabei a gravação. Quem está assistindo essa aula gravada, eu vou marcar a próxima aula. A próxima aula vai ser no dia... Daqui a 2 semanas vai ser dia das mães. Então não pode ser... Porque eu estava marcando de 2 em 2 semanas, em domingo. Tem a possibilidade para ser
em dia de semana, quinta-feira à noite. Sim. Pra mim é mais ruim, porque eu tenho aula à noite. Eu também tenho aula à noite, também não vou conseguir. Só consigo de manhã, qualquer dia de manhã. Menos sábado. Não, sábado nunca. Tá, então, bora ver. Outra possibilidade. O que vocês acham de quinta-feira de manhã? Quinta-feira de manhã. Pra mim, tudo bem. Por mim também, pode ser. Pode ser Que também horário? pra mim. Eu não posso, A eu gente tenho tem aula. Eu tenho aula. Pra mim É. não vai poder, que eu Por tenho isso que eu aula também tenho também. aula. Tá, Podia ser quinta-noite mesmo. tá. Então, porque eu tava pensando que não poderia ser de manhã e de tarde, porque justamente tem muita gente que estuda. De noite Todo são domingo é poucas pessoas. tranquilo. De noite são Deixa poucas no pessoas. domingo mesmo, À noite é Matheus. melhor. Fica ruim? É porque a gente tava marcando de 2 em 2 semanas. Daqui a 2 semanas, que seria a nossa próxima aula, vai ser Dia das Mães. Então vai ser feriado. Possivelmente vocês vão ter almoço na família de vocês, não sei, família reunida. Então, só se eu Mas e se deixasse. adiantar? Em vez de Oi? ser Não 2 importa, semanas, não. fazer nessa semana. Por mim pode ser também. Aí faz no domingo agora, em vez de ser no domingo do Dia das Mães. Aí é melhor, eu acho. Eu também Pode prefiro ser. Melhor mesmo. Vai dar. Pra mim não vai dar, porque eu vou estar preparando alguns materiais e tudo mais. Porque eu tenho uma certa programação que eu sigo, sabe? Tipo, um domingo eu dou aula, eu venho dar aula pra vocês, e o outro domingo eu faço postagens pro Instagram, sabe? Vou montando tudinho, vou fazendo materiais e tudo mais. Até porque, tipo, domingo é o meu dia que realmente eu dedico ao Redação Facilita. Entende? Só se a gente deixasse pro terceiro domingo, dia 16 de maio. Pode ser? Pode ser. Pode ser também. Pode ser? Mas se no Dia das Mães você quiser dar um pouquinho mais cedo, por mim tudo bem. Se for Tá, à vai deixar- noite, tipo assim, antes Eu acho do que tá muito domingo, longe. mesmo que eu estudo, no Poderia caso, ser eu falto. quinta-feira mesmo, à noite. Ah, isso é complicação. Aí dia 16 já era outra aula. Não, vamos fazer o seguinte. Então, vamos deixar pro dia Você 16. quer dar uma aula de manhã e uma à noite, Matheus, ou fica ruim pra você? Não, fica Por ruim. causa da galera. Não fica legal. A gente tem que. É bom quando a gente. Espera ainda. Matheus, você vai ter algum almoço no Dia das Mães? Possivelmente. Possivelmente, porque a minha família sempre se reúne. Mesmo Ai, não sendo. coloca o dia que você achar melhor, ué. Então, bora fazer. Então, vamos deixar pro dia 16 mesmo, no terceiro domingo. É longe, tá um pouquinho longe. No entanto, dá tempo de quem não assistiu às aulas gravadas, assistir, revisar, decorar a lista dos conectivos que eu passei para vocês hoje. Então, dá um tempo para revisar, fazer redações para os cursinhos que vocês vão fazer, ou enviar redação para mim, se caso vocês se inscrevam. Então, dá para ver se realmente estão melhorando, aprender, revisar e tudo mais. Então, a gente vai ficar para o dia 16 mesmo. 10 horas da manhã, a gente volta para a aula 6, em que eu vou falar para vocês sobre a questão de recorte temático, tema, problema e assunto. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Eu vou explicar o que é recorte temático, o que é tema, o que é problema, tudo mais, e o que é assunto. Tá legal? Então, fechou. Aí dá tempo de vocês revisarem, decorem a lista dos conectivos. As competências, revisa as competências, porque é importante, sabe? Qual foi a competência que eu mais estou falhando? Decora, tipo, a gente vai ter 3 semanas aí para te decorar o que a gente já viu. Claro que não decorar, né? Tu vai aprender, de fato. E é isso. Deixa eu encerrar aqui a gravação para a gente fechar nossa aula. E eu jurando que a gente ia terminar essa aula cedo. Olha, já pensou? Deixa eu encerrar a gravação. Para quem assistiu essa aula gravada, muito obrigado pela atenção.